estava aqui, né, assistindo um vídeo sobre um testemunho de um irmão a qual ele vivia no mundo e hoje ele é um servo do Senhor, a qual ele tem um grande alcance, né, de vidas, né, por meio do posicionamento dele, por meio daquilo que ele vive, né, e por meio daquilo que ele viveu, porque o testemunho dele alcança pessoas que vivem aquilo a qual ele já viveu, né? Então ele tem muito o que falar e as pessoas olham para ele e se veem naquilo que ele foi e almeja ter aquilo que ele tem, que é a presença do Senhor, né? Esse irmão é um irmão que ele viveu no mundo a qual ele foi usado pelo inimigo, aonde o pecado era sua grande essência, né? Ali o vício era sua grande essência. Quando todo mundo olhava para ele, via aquilo, né? Via uma pessoa entregue ao vício, entregue ao pecado. Muitas vezes pode ser que as pessoas olhavam para ele e não via saída nenhuma, não via mudança nenhuma para a vida dele. Achavam que ele ia viver ali daquele jeito o resto da vida dele. E só que hoje ele é um homem que Deus usa muito o testemunho dele para alcançar pessoas que vivem uma vida parecida, né? E para mostrar que ele é Deus de transformação, que Deus não é só Deus na vida daquele irmão, né? Assim como Deus ele fez comigo. Eu vim do pecado, eu vim de uma vida totalmente desregrada, desempregada, né? E o Senhor ele me resgatou, né? E a minha vida ela pode não ser igual à sua, mas é o mesmo Deus. Deus ele não muda, né? Deus ele é o mesmo hoje, ontem e sempre será o mesmo. Então o que ele fez na minha vida, ele não se limita só a mim, né? O Senhor ele quer alcançar todos. Então ele usa muitas pessoas para isso, né? Como ele usa a vida desse irmão. E depois de ver esse vídeo, o Espírito Santo ele falou comigo, né? E eu tive uma experiência muito legal agora com o Senhor, né? Senti a presença dele assim de uma forma que eu não sei nem explicar. Só que o Espírito Santo ele me perguntou, ele me fez uma pergunta. Sabe por quê? Na grande maioria que está em cima de um púlpito, que está à frente de um ministério, né, que leva a palavra, são pessoas como este rapaz que tinha uma vida de pecado, pessoas que eram do mundo, ex-traficante, ex-prostitutas, ex-usuários. No meio cristão existe muito ex. E quando você vê um pastor, muito deles, não vou falar generalizar, mas muito deles você pergunta, antes de você ser pastor, o que você era? Né? Alguns vão falar, eu vim do mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, né? E o Senhor ele me encontrou, me resgatou, mudou as minhas vestes, mudou o meu pensamento, mudou o meu caráter. Mas por quê? Porque a maioria são pessoas que vivem uma vida assim tão no pecado. Como que o Senhor ele pode usar pessoas que tinham uma vida tão errada, né? E o Senhor ele falou comigo sobre isso, né? Porque eu já me questionei muito sobre isso. E o Senhor ele falou, por quê? Essas pessoas elas estavam dispostas a mudar. Essas pessoas estavam dispostas a abandonar o pecado. Elas olharam para elas e viram que faltava algo. E o que era isso? Era a presença de Deus. Era o Espírito Santo agindo e conduzindo esta pessoa. Então, por isso, a sua grande maioria em cima de um altar, em cima de um púlpito, à frente de um ministério, são ex-pecadores, né?
São pessoas que pecam todos os dias? Peca, porque a palavra do Senhor também nos diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Porque nós pecamos todos os dias, mas o que importa não é o que eu faço todos os dias que desagrada a Deus. Eu me deixo levar por isso. Hoje eu pequei. Eu fiz o quê? Eu me contentei com aquele pecado e falei, mas todos são pecadores e segui minha vida? Ou eu me arrependi verdadeiramente? É isso que faz a diferença. Tá, eu me arrependi, mas eu me arrependi de todo o meu coração para não voltar a cometer este pecado? Ou eu só disse que me arrependi e na próxima oportunidade eu estou lá pecando? Né? Então a gente tem que pensar às vezes, né, colocar aquilo, né, ter esse pensamento, nos examinar, né, a intenção do nosso coração verdadeiramente, porque o nosso coração é enganoso. Se ele engana os outros, quem dirá a nós mesmos, né? Então o Espírito Santo pegou e falou comigo sobre isso, né, que muitas pessoas que crescem dentro do meio evangélico, que crescem no meio cristão, elas têm dificuldade para olhar para si e enxergar o seu próprio pecado. Ela olha lá para fora, ela vê o irmão que faz tudo errado, vê o irmão que está no meio do vício e não olha para si, não vê o seu próprio pecado. Enquanto o irmão que está lá, ele tem a chance todos os dias de abandonar aquele pecado. Muitos deles acabam não abandonando, mas tem muitos que renunciam à sua vida pecaminosa para viver em Cristo. Assim como um dia eu fiz, assim como esse irmão do testemunho ele fez, assim como muitas pessoas que eu conheço o fez e o faz todos os dias, porque é uma renúncia diária que nós temos que fazer. E o Senhor, ele falando comigo sobre isso, e ele falou porque as pessoas, elas crescem no meio cristão, ou então elas estão há tanto tempo no meio cristão, que elas se acostumam. Elas se acostumam só em ouvir a palavra do Senhor, elas se acostumam em só saber e conhecer a palavra do Senhor, e acham que isso vai fazer diferença na vida delas, sendo que elas não se esforçam para colocar em prática aquilo que elas escutam, aquilo que elas aprendem. Porque a palavra do Senhor não foi feita só para ouvir, a palavra do Senhor ela foi feita para ser praticada. É através da palavra do Senhor que vai gerar mudança no seu coração, mas essa mudança, ela só vai ser gerada a partir do momento que você dá o primeiro passo. Porque o Senhor fala, perdoa o seu irmão. Aí você entendeu, você ouviu, aí você vai lá e fala, tá, perdoa o meu irmão, perdoa o meu irmão. Mas e aí, você não vai perdoar? Você não vai dar o primeiro passo? Mas eu não estou sentindo, não é sobre sentir, é sobre a fé. Chega lá no irmão e fala assim, fiquei chateado com isso, mas hoje eu decido não deixar isso me levar, não deixar isso trazer uma divisão entre a gente. E eu vim aqui para te perdoar e te pedir perdão. Porque sim, irmão, nós temos que pedir perdão até para aquelas pessoas que nos machucou. Porque a partir do momento que você deixou a mágoa entrar no seu coração, você pensou mal daquele irmão, nem que foi por um instante, você deve pedir perdão para ele. Quando você foi lá desabafar com alguém, e não foi só um desabafo, você acabou falando o que devia e o que não devia do irmão, você deve ir lá e pedir perdão pro irmão, mesmo que ele não saiba do que você fez ou o que você falou. Você deve pedir perdão, porque talvez o irmão não está ouvindo, o irmão não está vendo, mas Deus que tudo vê, Ele tem visto. Ele tem contemplado cada passo, cada palavra e cada pensamento seu. E muitas das vezes, por você estar tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo ali ouvindo a palavra do Senhor, achando que você já conhece, achando que só porque você não veste uma roupa que mostra o seu corpo,
porque você não comete tal pecado, porque você não é dado a tal vício, já tá bom. Eu tô na igreja toda semana, já tá bom. Eu escuto só louvor, já tá bom. Não, irmão, não tá bom. Não tá bom, você precisa praticar aquilo que você escuta. Você precisa realmente viver aquilo. E não deixar a trave dos seus olhos te manter cega. Tira a trave dos seus olhos. Às vezes, o irmão tá com o quê? Tá no pecado da gula, tá no pecado da fofoca. E acha que tá tudo bem. Mas pelo menos eu não faço o que tal pessoa faz. Eu não traio a minha esposa, né? Eu como demais, mas eu não traio a minha esposa. Eu tenho um bom coração. O Senhor, Ele tem visto, né, que eu tenho um bom coração. Irmão, pecado. A gula é um pecado. Eu falei de tal irmão, sim, mas pelo menos eu não faço o que ele faz, né? Irmão, já ouviu a história do fariseu que fez a oração lá? Senhor, muito obrigado porque eu não sou que nem ele. Enquanto aquele irmão estava lá pedindo perdão pelos seus pecados, se redimindo diante do Senhor. E muitas vezes somos nós que conhecemos a palavra, não praticamos e ainda fazemos o contrário dela. Não é o tamanho do seu pecado, não é o nível do seu pecado, não é quem peca mais ou quem peca menos, é o pecado. O pecado em si, ele gera morte. Grande, pequeno, pouco ou muito, ele gera morte. E Deus, Ele quer trazer vida. Mas o Senhor, Ele não opera aonde não há abertura para Ele. Porque o Senhor não é um Deus que Ele entre invadindo o seu coração, invadindo a sua vida. Ele quer que você confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes você pode já ter confessado, mas você se deixou levar pelo dia a dia, se acostumou e vive uma vida longe de Deus sem nem perceber. Está dentro da igreja toda semana, mas está longe de Deus. Você vive uma religião. Você não vive uma fé, você vive uma religião. Porque você está ali o tempo todo enxergando o próximo, mas você não está enxergando a si mesmo. Você não está se vendo. Às vezes dentro de casa, você olha o erro daquela pessoa que ali vive com você, mas você não olha o seu erro. Você ora todos os dias para Deus mudar aquela pessoa, mas você não ora para Deus te mostrar onde você tem errado, aonde você tem pecado. Em vez de você orar, Senhor, muda a atitude de tal pessoa, por que você não ora, Senhor, muda a minha atitude, para que quando essa pessoa ela olhar para mim, ela te veja e ela queira viver isso que eu vivo na tua presença. Então, irmãos, está na hora da gente abrir os nossos olhos, porque os tempos são chegados, né? Pode ser que o Senhor, Ele não volte amanhã para todos nós, mas Ele pode voltar para mim e para você, individualmente. Pode ser que o Senhor, Ele está esperando você tomar uma decisão para Ele trazer uma transformação na sua vida, uma transformação no seu casamento, no seu trabalho, na vida do seu filho. Às vezes Deus não está esperando o posicionamento do outro, Ele está esperando o seu posicionamento, porque é através do seu posicionamento que Ele vai gerar uma mudança nas pessoas ao seu redor. Mas você passa tanto tempo olhando só ao seu redor que você não olha para si mesmo. E você peca. E é um pecado atrás do outro que te traz o que? Um distanciamento de Deus, que te traz um esfriamento espiritual. Enquanto isso, você que está dentro da igreja, que tem vivido longe do Senhor, tem pessoas lá fora que vivem uma vida totalmente pecaminosa, estão se arrependendo, voltando para o Senhor e vivendo o mais do Senhor, enquanto você que está há anos não vive, porque você acha que isso que você faz já está bom. E muitos ainda olham para o próximo, né? Veio do mundo, chegou na igreja agora e o pastor já está dando oportunidade.
Nossa, aquela pessoa nem terminou de se limpar totalmente do pecado, já está dando testemunho. Sim, irmão, sim. Porque às vezes é muito mais fácil ele enxergar o erro dele e se arrepender verdadeiramente do que você que comete aquele pecado que você acha que nada a ver. Ai, mas isso não tem nada a ver, isso é da época do Antigo Testamento. Isso não tem nada a ver, porque agora são novos tempos. Estamos vivendo em novos tempos, estamos sim vivendo uma nova era, sim estamos vivendo em um mundo tecnológico, liberal, estamos sim vivendo tudo isso. Mas o Senhor, Ele é o mesmo, o Deus não mudou, o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Então o Deus que fez naquela época é o Deus que faz hoje, o Deus que condenou naquela época é o Deus que condena hoje. Então não vem achar que a época muda Deus. Não, porque lá a palavra do Senhor diz em Romanos 12:2: não se conformais com este mundo, mas se transformai através da palavra de Deus. Se renove na palavra do Senhor. Não se conforme com este mundo. Então a gente não tem que usar essa desculpa de que agora são novos tempos e a gente tem que se adequar ao tempo. Não, a palavra do Senhor diz ao contrário. Não se amoldeia a esse mundo, não. Se transforme mediante a minha palavra, porque a minha palavra ela foi e sempre será uma só, porque eu sou um só. O Senhor é um só. Então vamos acordar, vamos despertar, vamos viver o Evangelho, vamos viver verdadeiramente. Porque de religião o mundo está cheio. A gente tem que viver a verdade, que é a palavra de Deus. A gente não tem que viver ouvindo aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, que alimenta a nossa carne, que aumenta o nosso ego. Está na hora da gente pegar e realmente se dar pelo Evangelho. Negar a nós mesmos, negar as nossas vontades. O Senhor, Ele quer vir assim para você. O Senhor, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Mas será que é o que você quer? Às vezes o que você quer, irmão, é pouco para aquilo que o Senhor tem para você. Mas você está lutando tanto para conquistar isso que você não vai viver o mais do Senhor. Então vamos despertar, igreja, vamos despertar. Até quando você vai abrir a sua boca para dizer glória a Deus, eu nunca me distanciei da palavra de Deus, e vai continuar vivendo essa vida onde você chega na igreja, você senta no banco, levanta do banco do mesmo jeito, sua casa não muda, você não muda, seu emprego não muda, as pessoas olham para você, não vê Deus. Aí você olha para as pessoas e fala que é inveja. Você olha para as pessoas e fala que mas tal pessoa não gosta de mim porque eu sou crente. Às vezes tal pessoa não gosta de você, irmão, porque não vê Deus em você. Sim, existe pessoas que não vão gostar da gente porque a gente vive o Evangelho, vão nos criticar, vão falar que nós somos quadrados, vão falar que nós somos chatos, aqueles crentes. Vai ter sim, mas só que vai ter muitas pessoas que estão aí achando que estão sendo perseguidas por ser crente e na verdade só é uma pessoa que está fora da palavra e o Senhor está usando os ímpios para trazer um alerta e você não está enxergando. Às vezes você tem andado em lugares que não é para você andar. Às vezes o Senhor está querendo te tirar de situações e você não quer, porque você acha que nada a ver. Porque a palavra do Senhor, ela fala sobre não se assentar à roda dos escarnecedores, né? E às vezes você pega e acha que é para você não ir ali onde tá aqueles irmãos que tá pecando. Ai não, mas eu não vou lá falar com tal pessoa, porque tal pessoa ela usa tal coisa. Ai, porque tal pessoa ela faz tal coisa. E a palavra de Deus fala que não devemos andar nas rodas dos escarnecedores. Eles são escarnecedores. Irmão, se eu te disser que escarnecedores, que a Bíblia diz, não é os pecadores que estão cegos lá fora.
Porque esses a gente tem que ir lá, a gente tem que buscar, a gente tem que pregar o evangelho para eles. Quando a palavra fala dos escarnecedores, são pessoas como eu e você que escuta a palavra de Deus e não pratica. São pessoas que conhecem a verdade, mas opta viver na mentira. Opta viver alimentando as suas próprias vontades. Ai, mas nada a ver, eu vou ali porque tal pessoa quer ir em um barzinho, mas eu não vou beber, então não tem problema nenhum. Tem sim, irmãos. Porque a palavra do Senhor fala que o profano não se mistura com o santo. Então aí você vai lá aonde... Precisei parar um pouco a gravação, mas o que eu queria falar com vocês, né? Vamos nos examinar, né? Tanto você que está na presença do Senhor há anos, tanto você que cresceu debaixo da palavra do Senhor no berço evangélico, você que está se convertendo agora, né? Você que tem pouco tempo de conversão, irmãos, vamos nos examinar, né? Não vamos servir de pedra de tropeço para aqueles que realmente querem buscar o Senhor, né? Não vamos nos assentar à roda dos escarnecedores, né? Vamos ter discernimento, porque nem todo mundo que está dentro da igreja é de Deus. Isso é triste, mas é uma realidade. Nem todo mundo que está ali falando Senhor, 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 anda verdadeiramente com o Senhor. E a palavra já nos faz esse alerta, né? Tanto quando diz para não nos assentar na mesa dos escarnecedores, tanto quando diz lá na parábola que muitos vão chegar e vai falar Senhor, Senhor, né? Mas eu fiz e fiz em teu nome. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então vamos vigiar para a gente não ser a pessoa que vai ouvir isso do Senhor, né? Então, gente, é muito sério isso, é muito sério. Vamos ser exemplo para aquelas pessoas que crescem dentro da igreja, almejar a viver verdadeiramente com o Senhor e não se acostumar. Vamos ser exemplo para aqueles que estão chegando agora no evangelho, para falar, é esse Deus que eu quero na minha vida, é essa transformação que eu quero na minha vida. Vamos deixar a palavra do Senhor nos moldar, nos transformar de uma maneira que as pessoas vão olhar pra gente e vai falar, verdadeiramente é Deus na vida dessa pessoa. Porque por nós mesmos, irmãos, a gente não é nada, a gente não pode nada. Nós somos pó. Mas com Deus, a gente foi chamado para ser luz neste mundo, para trazer vida, para que a gente venha ser usado por Ele. Não vamos usar o Senhor como moeda de troca por nada, não. Ah, eu vou buscar a Deus porque eu quero isso, quero conquistar aquilo, porque eu quero uma mudança na minha vida financeira. Não, vamos buscar a Deus porque Ele é bom, porque Ele te deu fôlego de vida todos os dias até hoje. Porque no meio da dificuldade, Ele te sustentou. Porque no momento da prova, Ele segurou a sua mão. Amém?